bom dia a todos que estão chegando agora. Então, vamos lá. Eu sou a Patrícia, eu sou educadora no Museu WEG de Ciência e Tecnologia. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, o microfone tá ok, né? A minha formação é técnica em eletrotécnica pelo Instituto Federal Geraldo Werninghaus. Atualmente, eu sou graduanda de Pedagogia pela Uniaselv. Para comemorar a 18ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, o Museu WEG, em parceria com o Matheus, que é desenvolvedor de negócios digitais na WEG, está promovendo a palestra A Importância da Indústria 4.0 e Suas Tendências. Mas antes, quero lhes contar uma breve história da WEG e do nosso museu. Bom, a WEG iniciou as suas atividades em 16 de setembro de 1961. E foi aqui neste prédio, onde abriga o museu, que essa história começou. Com ousadia e entusiasmo, os 3 fundadores da WEG, Werner, Egon e Geraldo, tiveram a ideia de fundar uma fábrica de motores elétricos aqui em Jaraguá do Sul, a Eletromotores Jaraguá WEG. O nome da empresa significa as iniciais de cada um dos fundadores. E o museu, então, surgiu após a WEG completar 40 anos de atividades. Então, esse prédio foi comprado em 2001 e em 16 de setembro de 2003 surge o Museu WEG. O museu aí passou a funcionar durante 10 anos e em 2013 fechou para uma grande reforma. E foi reinaugurado em 16 de setembro de 2014 como o Museu WEG de Ciência e Tecnologia, onde temos aqui a história contada através da interatividade. Então, temos muito a conhecer, a se divertir e aprender aqui no Museu WEG. Porém, né, nos encontramos aí fechados atualmente, mas estamos trabalhando aí com visitas virtuais, eventos, né? E contribuindo aí com diversos conteúdos importantíssimos em nossas redes sociais. Depois eu coloco os nossos endereços para que vocês possam também nos seguir e nos acompanhar. Espero em breve podê-los recebê-lo aqui assim que o museu reabrir. Bom, o Museu WEG de Ciência e Tecnologia agradece a todos os participantes aqui presentes, desde clientes, instituições, colaboradores, o nosso muito obrigado. E também queremos agradecer ao nosso querido palestrante, o Matheus Nicolodelli de Oliveira, que é graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade SATIC em 2010 e mestre em Engenharia Elétrica pela UDESC em 2020. O Matheus trabalha na WEG Equipamentos Elétricos desde 2010. Possui experiência global com comissionamento e startup, engenharia, pesquisa e desenvolvimento de máquinas elétricas rotativas e sistemas de monitoramento. Muito obrigada, Matheus. E agora, passo a palavra para você. Vamos lá. Bom dia, Matheus. Seja bem-vindo. Bom dia, Patrícia. Tudo bem? Tudo bem. Me escuta bem? Tá ok o microfone? Tá ok. Matheus, deixa eu já dar aquele recadinho que aconteceu ontem, né? Para não te interromper. Sim. Sem problemas. Se alguém, caso alguém não esteja conseguindo visualizar a apresentação do Matheus, sugerimos sair da palestra e entrar novamente ou dar um F5 para atualizar a tela. Mas também podem nos enviar aí no chat, caso tenham alguma dificuldade, que a gente tenta ajudar, tá bom? Uma boa palestra a todos. Excelente. Obrigado novamente, Patrícia. Obrigado também a todos os
os participantes. Como a Patrícia bem disse, nós estamos aí na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e a Patrícia do Museu WEG, então, nos procurou para fazer essa palestra, né, sobre a indústria 4.0, por que isso é tão importante, esse tema tão atual, e também falar um pouquinho das tendências. Então, antes de entrar no conteúdo, eu acho que seria importante revisar rapidamente a agenda, né? O que a gente vai ver nessa palestra. Ela vai durar em torno de 1h15 a 1h30. As dúvidas a gente pode colocar no chat, como a Patrícia comentou, no finalzinho a gente pode discutir, pode falar um pouquinho das dúvidas do público. Então a gente vai ver rapidamente a WEG em números, acho que muitas das pessoas já conhecem, mas a gente vai dar uma olhadinha o que é a WEG em números, né? Também vamos conhecer um pouquinho da WEG Digital, o que é a WEG Digital Solutions, vamos conhecer um pouquinho os pilares e a jornada na indústria 4.0, e tem aqui um terceiro tópico, é uma dúvida bem recorrente, né? Muitos clientes nos perguntam qual que é a diferença, por que eu preciso de uma solução digital se eu já tenho um sistema de automação na minha indústria, né? O acrônimo SCADA, né, significa aquisição e controle. Então, muitos clientes têm essa dúvida, a gente vai ver um pouquinho a diferença entre o sistema de automação e a solução digital, os benefícios e vantagens que você obtém realizando a gestão dos ativos da indústria, né, com uma solução digital, com a tecnologia 4.0. Também vamos ver um pouquinho sobre as soluções dos parceiros tecnológicos da WEG. Então, essa palestra ela é focada em falar da importância da indústria 4.0. E para a gente poder falar da maneira adequada, a gente vai falar um pouquinho das soluções da WEG, como que a gente está fazendo esse aprimoramento, né, dos processos industriais, como que a gente está entregando tecnologia para os nossos clientes, e aí a gente vai trazendo então alguns tópicos de importância para dar então um corpo para a nossa palestra. Também vamos comentar rapidamente sobre os movimentos dentro da WEG. Existe uma iniciativa dupla, né, uma estratégia dupla muito forte dentro da WEG nos últimos 5 anos para desenvolvimento da tecnologia tanto para dentro da WEG como para fora. Então, por isso o termo Dual Strategy. Falaremos rapidamente também sobre simulação e aprimoramento de produtos, por que isso é importante e está muito vinculado à indústria 4.0. Falaremos dos desenvolvimentos de soluções digitais, hardware e software. Você precisa realmente casar essas duas vertentes da tecnologia para conseguir entregar uma solução de nível. E antes de terminar a palestra, falaremos rapidamente das tendências e as anotações da Wendy. Em algumas palestras, eu costumo utilizar o artifício da Wendy. A Wendy é o nosso chatbot, ela usa tecnologia artificial, né, para responder às dúvidas dos clientes, você pode encontrar no site da WEG. Então, durante essa palestra, eu vou utilizar aí a Wendy para ela fazer algumas anotações para a gente, e aí no final a gente revisa para finalizar a nossa palestra. Então, falando um pouquinho aí da importância da indústria 4.0, eu gosto de usar bastante a frase do Sr. Werner. É uma frase muito pequenininha, mas é uma frase muito emblemática também. Sempre tem um jeito de se fazer melhor. E aqui eu gosto de trazer uma etiquetinha, o que é esse melhor, né, pessoal? É produtividade, é qualidade e é eficiência operacional. E já temos então a primeira nota da Wendy. É sempre possível melhorar. E o que a indústria 4.0 pode fazer para isso? Ela pode oferecer tecnologia a um custo acessível para você identificar os pontos que você tem que melhorar no seu processo. Então, é muito importante ter isso em mente. Para que serve a indústria 4.0? Para melhorar o processo, para trazer visibilidade, para saber em quais pontos do seu processo você está perdendo eficiência e assim, então, conseguir atuar de uma maneira pontual e não de uma maneira pouco precisa quando se diz respeito a melhorar o processo. Falando um pouquinho de WEG, então acho que a maioria do pessoal sabe, né, a WEG aqui de Jaraguá do Sul, de Santa Catarina, é uma multinacional, um dos maiores fabricantes de motores elétricos e equipamentos elétricos, tem um número bem expressivo, né, pessoal, a gente fabrica mais de 70 mil motores por dia, isso tanto motores pequenos, né, até de appliance, para ventiladores, por exemplo, motores que vão em alguns equipamentos menores, até os motores grandes e também geradores. Estamos aí presentes em mais de 135 países e temos aí mais de 3.600 engenheiros. Então aqui só para ter uma noção aí do tamanho da empresa. Falando um pouquinho de receita operacional líquida, a WEG ela vem aí tendo ganhos, né, de receita bem substanciais, e aí no último ano a WEG mostra aí
como ela conseguiu se reinventar, né? Num ano de pandemia, com todas as dificuldades e complexidades de se operar um negócio, né? Ela conseguiu aí ter um resultado bem substancial. E um ponto importante também é a participação do mercado externo. Então, a WEG ela tem um market share bem interessante. Então, quando o mercado interno não está muito aquecido, ela consegue aí, por meio do mercado externo, ter resultados bons e vice-versa também acontece. Então, essa participação da WEG, tanto no mercado interno quanto externo, ele ajuda para os resultados da empresa. E para a atuação no mercado externo, obviamente, né, a WEG precisou se internacionalizar. Isso iniciou-se lá na década de 70 para 80. A WEG começou as operações fora do Brasil e hoje já tem aí uma quantidade significativa, né, de colaboradores atuando em todos os continentes. Da mesma maneira que ela estabeleceu algumas indústrias, né, ela também fez a aquisição de algumas empresas para ampliar o seu portfólio de produtos e também ampliar a capacidade de atendimento aos seus clientes. E aqui eu gostaria de chamar a atenção, pessoal, a essas 4 empresas aqui. Ó. A gente vai ver durante essa palestra como que a WEG está incorporando estas empresas dentro do seu portfólio de produtos de solução digital, que são a empresa PPI Multitask, MVisia, V2Com, e BeerMind. Existe também um esforço muito grande da empresa, né, em soluções eficientes, questão de energias renováveis, mobilidade elétrica, parte de infraestrutura e, mais recentemente, soluções digitais. Então, é o grande motivo da nossa palestra de hoje. Por que isso é tão importante? Por que a digitalização, né, dos produtos e a entrega de solução está sendo uma das principais prioridades da WEG nesses anos. Falando um pouquinho das unidades de negócio, né, a WEG ela tem 5 unidades de negócio. A WEG Motores, a WEG Automação, a WEG Transmissão e Distribuição, a WEG Energia e a WEG Tintas. A WEG Digital é um departamento que está em formação, né, ela foi iniciado em 2019 e ela está dentro da unidade WEG Automação. E por que a WEG criou a WEG Digital, né? O que está acontecendo no mercado? Qual que é a decisão estratégica da empresa nesse novo segmento? A WEG percebe que, com os avanços das tecnologias, aparece uma nova oportunidade de negócio, que é você trazer maior índice de produtividade, qualidade e eficiência operacional por meio das soluções digitais. E para fazer isso, então a WEG ela precisa ofertar e especificar soluções de hardware, software e serviços. E o foco principal da empresa aqui, pessoal, são 2, a gestão de ativos e a gestão da execução. Eu gosto de usar esse ícone aqui para explicar um pouquinho melhor o que é a WEG Digital. A WEG Digital é um departamento, como eu falei antes, dentro da WEG Automação, focado em atender o cliente em 2 vertentes, gestão de ativos e gestão da execução. Para a WEG fazer isso, ela começou a criar um corpo técnico, né, um corpo de engenharia de software, também uma equipe comercial para fazer a parte de atendimento ao cliente. Só que ela percebeu que para conseguir atender isso rapidamente, ela não conseguiria só com essa equipe. Ela precisaria aquisitar algumas empresas para dar uma celeridade nesse processo. Então, tendo esse raciocínio, a WEG aquisita a empresa MVisia, PPI Multitask, V2Com e BeerMind. Nós vamos ver o que elas fazem. O acrônimo WDI significa WEG Digital, então hoje nós temos aqui, dentro da WEG Automação aqui em Jaraguá do Sul, um número significativo já de pessoas atuando nas soluções digitais, tanto desenvolvimento técnico como desenvolvimento de negócios. E também tem um outro ponto importante. A WEG Digital ela vem interagindo com as unidades de negócio, como eu falei anteriormente, a WEG Motores, Automação, Energia e Transmissão e Distribuição. A WEG Digital vem interagindo com essas unidades de negócio da própria WEG para estimular esse processo de criação das soluções digitais. Algo fundamental, porque a solução digital ela precisa estar atrelada a algum processo, algum produto. E a WEG, como todos sabem, fabrica motores, inversores e soluções há muitas décadas. Então, esse processo de você entregar uma solução digital para estes produtos
é algo que a WEG vem aí trabalhando junto com as unidades de negócio nos últimos anos. Então, notem que a WEG Digital, a gente chama que ela é uma parcela que faz um cross, né? Ela entra, de certa maneira, dentro das unidades de negócio, ela tem a participação dessas empresas contratadas para ofertar essas soluções ao mercado. Então, ela tem basicamente aí 6 forças atuando para que essas soluções sejam desenvolvidas e entregues a seus clientes. Então, olhando numa imagem, pessoal, de certa maneira, nós temos aqui a Digital, as empresas controladas, né, pela WEG, e já temos algumas soluções disponíveis para o mercado. Temos o Smart Machine, Energy Management, Motion Fleet Management, a plataforma WEG Knowledge, o PC Factory Mass, PC Factory OEE, MyFirst OEE e as tecnologias de conectividade da V2Com. Existem outros produtos, obviamente eu não coloquei tudo aqui, mas só para trazer uma imagem que a WEG Digital já está trabalhando, já tem aí uma série de produtos disponíveis para os seus clientes. E o grande motivo dessa palestra, então, é trazer para vocês, pessoal, os aprendizados, a importância, o que a gente nessa jornada da WEG Digital conseguiu já entender de importância para o mercado e também algumas tendências. Então, para quem não conhece, a WEG Digital ela está aqui em Jaraguá do Sul, nós estamos nesse prédio da WEG Automação, e caso alguém precise fazer uma visita até nós, eu coloco aqui o QR Code e a localização, que já vai direcionar aí no seu smartphone, no mapa, né, o trajeto para chegar até a nossa base. Entrando então agora bem a fundo na nossa palestra, falar um pouquinho da evolução da indústria. Estes estágios de evolução, eu não vou falar com detalhe em cada um, caso alguém tenha interesse em conhecer um pouquinho como é que foi cada estágio, o timeline, eu sugiro assistir o webinar que o nosso diretor Carlos Grillo apresenta, né, no WEG Talks. O título da apresentação, de maneira simplificada, é Desmistificando a Indústria 4.0. Então, o nosso diretor, ele apresenta de uma maneira muito lúdica as etapas industriais de revolução, e ele fala também sobre a Indústria 4.0. E quais são os outros nomes que a gente acaba escutando aí, né, para a Indústria 4.0? Temos o IoT, que significa Internet of Things, o IIoT, Smart Factory, manufatura avançada, Digital Manufacturing, Digital Factory. Então, existe uma série de variações e outros nomes. A ideia principal que nós devemos ter aqui é que o seguinte, tudo isso, de certa maneira, está dentro, né, dessa revolução que estamos vivendo, que se chama a Indústria 4.0, e ela iniciou-se na Alemanha, né, o governo alemão, então, querendo aumentar a capacidade de execução da sua indústria nacional, inicia um programa de trazer as tecnologias emergentes para dentro da indústria e assim aumentar a eficiência e a competitividade da indústria alemã. E o que a gente tem, pessoal, de tecnologia? Quais são essas tecnologias que existem dentro da indústria 4.0, né? Eu gosto muito dessa imagem porque ela tem um núcleo, né, que é a parte da manufatura inteligente, ela traz no centro a importância da cibersegurança. E aqui nós temos já no círculo externo a questão de sistemas de informação e tecnologias. E isso desdobra em 4 quadrantes. No superior direito, a parte de infraestrutura, questão de Big Data, né, você armazenar dados em grande quantidade é essencial para essa parte de indústria 4.0. Isso acabou sendo permitido, né, de maneira com custo baixo, de maneira mais ágil, por meio da nuvem, né? Mas a questão de armazenar dados, ela fica deslocada da nuvem, porque ela tem toda uma complexidade e uma importância isolada. Aqui a parte de conectividade, redes, né, a parte do Wi-Fi, Bluetooth, 5G, LoRa, Zigbee, toda essa parte de infraestrutura que, sem ela, a indústria 4.0 acaba não tendo muita importância, né? Você precisa de soluções de baixo custo, e toda vez que você faz a conectividade sem ter o benefício do custo baixo, que é a comunicação wireless, né, você acaba inviabilizando alguns projetos. Então, os avanços de comunicação, a gente vai ver um gráfico bem interessante nessa palestra sobre isso, também foi algo que evoluiu aí nas últimas décadas e vem aí permitindo projetos de indústria 4.0.
A parte de nuvem, né, hoje, o que é a nuvem, o que é o cloud, né, para algumas pessoas que não estão muito habituadas. Algumas empresas, observando essa tendência de processamento distribuído, né, processamento na nuvem, percebendo isso, eles começam então a construir servidores espalhados ao redor do mundo. Existe até servidor embaixo d'água, né, pessoal? Eles criam esses servidores, interligam pela internet, pela rede mundial de conexão, e fazem o processamento de vários lugares, processamento paralelo, processamento seguro, e eles começam a ofertar isso ao mercado. Então, hoje, se você entrar no site da AWS, da Google, entre outros provedores, você consegue fazer um processamento extremamente avançado, sem ter um computador sofisticado. Você cria o código, você pega aquele código, encapsula dentro de um container e roda numa máquina virtual, numa máquina que está na nuvem, e se você precisar de mais processamento, você vai escalando em paralelo containers dentro destes servidores, e você vai pagando à medida que você usa. Então isso é uma tecnologia que evoluiu muito na última década e vem permitindo aí as soluções digitais, né, a indústria 4.0 na nuvem. A parte da integração tem dois itens importantes aqui, que é a parte horizontal, que são a comunicação, as redes de comunicação horizontal, e a parte vertical. Então, o que é a comunicação, né, a integração horizontal? São aqueles protocolos que comunicam entre as máquinas, né? Você tem um protocolo que comunica um CLP de uma máquina com o outro, ou que comunica com um sistema de controle centralizado da indústria. Então, aqui você tem essa comunicação mais, em geral, mais hardware, né, cabeada, rede Ethernet, rede Profibus, entre outras. E aqui a vertical é onde você começa a tirar a informação que está circulando na camada horizontal, ou seja, do chão de fábrica, e você começa a subir essa informação para a camada gerencial, para a camada de tomada de decisão estratégica, onde então nós temos aqui o MES, o ERP, o PLM. Na parte de integração também temos a parte de IoT. Essa parte de IoT ela é bem importante, que integra todas essas vertentes, né, numa solução única. Sensores, gateway, e integração de soluções. Aqui nesse quadrante, nós temos então os meios auxiliares, ou seja, a parte de inteligência artificial, processamento avançado dos dados, com machine learning e inteligência cognitiva. A parte de simulação, a gente vai ver um pouquinho a importância dessa simulação, né? Você ter no departamento de engenharia o processamento para desenvolver os teus produtos da melhor maneira possível e também trazendo alguns conceitos de monitoramento para depois integração ao sistema de monitoramento com a indústria 4.0. A parte de realidade aumentada também é algo que está crescendo bastante. Isso é muito importante para etapas de treinamento e desenvolvimento. E aqui, parte de dispositivos móveis, né? De um tempo para cá, a gente vê aí o avanço significativo dos smartphones, né, algo muito importante, e que permite a conectividade. A indústria 4.0, ela precisa que a informação trafegue e chegue até os seus usuários da maneira mais prática possível e com baixo custo. Então, hoje a gente tem aí quase praticamente todas as pessoas têm um ou até mais celulares e smartphone. Então, uma solução cloud ela pode ser disponibilizada rapidamente para qualquer usuário por meio destes dispositivos ou até tablets. E aqui na parte superior, então, nós temos a parte de equipamentos, né, onde tem a parte de rastreabilidade, algo bem importante, você conseguir aí, por meio de QR Code, RFID e Bluetooth, fazer a rastreabilidade de peças e componentes. Parte de instrumentação, câmeras com inteligência artificial para fazer aí a visualização e o processamento dessa visualização, dessa imagem, né? As máquinas também precisam ser aprimoradas, ou as máquinas novas, se for o caso, né, precisam ser adequadas para receber essa camada de digitalização, para conseguir enviar os dados para a nuvem e permitir, né, essa camada de tecnologia proporcionada pela indústria 4.0. Também temos aqui um outro elemento importante, que é a parte de robôs. Você ter atuação automatizada, né, é desejado na indústria, é algo muito forte, e os robôs aí acabam tendo um papel importante também. E por fim, a parte de manufatura aditiva, né? Essa parte de manufatura aditiva ela está um pouco relacionada aqui com a simulação, que é você conseguir construir motores, né, ou qualquer equipamento, inversor, qualquer produto para a indústria, com menos matéria-prima e com maior eficiência.
E como é que a gente faz isso? Por meio de simulação, né, você identificando os pontos de performance, mas também com manufatura aditiva. Então, hoje, uma peça, por exemplo, que dependa de usinagem, ela tem uma série de limitações de forma. Você não consegue fazer, por exemplo, dutos internos dentro da peça muito facilmente por usinagem tradicional. Já na manufatura aditiva, que significa você imprimir a peça, né, você conseguiria fazer uma forma totalmente disruptiva, completamente diferente do que tradicionalmente a gente vê. Então a gente consegue diminuir peso, consegue aumentar a performance e até a rigidez, dependendo da peça. Então a manufatura aditiva também tem um ponto muito importante nesse universo de indústria 4.0. E aqui nós trazemos então a segunda nota da Wendy, né? Os pilares da indústria 4.0 são algo muito importante aí para a gente ter em mente e entender aonde que cada peça, cada física, cada assunto se encaixa dentro de uma solução. Nas outras palestras da WEG, a gente vê muito esse gráfico da Acatec, né? Já foi explicado, inclusive, na apresentação que eu disponibilizei antes do nosso diretor, do Sr. Grillo, mas eu gostaria de apresentar ela de uma outra maneira, pessoal. Eu gosto de utilizar um triângulo simplificado. Então, aqui no passo 1 e 2, onde a gente vê a parte de automação e conectividade, seria, de certa maneira, a base de uma pirâmide, né? Onde você faz o monitoramento do ativo, você constrói o seu sensor, você constrói a camada do gateway para subir esses dados de maneira automática, você constrói a sua plataforma lá na nuvem para armazenar os dados. Então, aqui é onde você tem a base, né? E existe um ponto importante aqui, que a gente sempre começa uma solução com um foco inicial bem delimitado, ou seja, a gente faz uma prova de conceito. Porque você fazer uma solução já na sua plenitude traz uma série de complexidades e desafios. Então a gente sempre inicia com um foco inicial, já mapeia quais são os sensores adicionais, os passos seguintes, mas a gente começa realmente bem focado para ter um ganho já nos primeiros passos. E aí na sequência, então, a questão da transparência e da análise preditiva seria a parte intermediária da pirâmide, ou seja, aqui é onde você tem os dashboards, você tem os seus relatórios com os dados coletados, mas você ainda não tem processamento avançado, né? Existe valor nessa camada intermediária, a gente vai ver durante essa palestra que esse valor ele é muito importante, não é fácil fazer aquisição de dados, não é fácil você ter uma cloud escalável, entregando um relatório, isso tem uma série de complexidades aí no meio, mas ainda não está o valor realmente significativo de uma solução digital. E aonde que está esse valor? Está aqui na ponta da pirâmide. Em algumas literaturas a gente fala que é o data-driven. A ponta da pirâmide é quando você já tem os seus relatórios agora com processamento de dados atrelados. Você tem um diagnóstico feito por um algoritmo e te ajudando a tomar a decisão do que tem que ser feito para manter o seu equipamento em operação ou para aumentar a eficiência do seu processo. Então, fazendo aqui uma analogia com a nossa solução MFM, eu vou disponibilizar depois o link que a gente apresenta, o webinar dessa solução. O que é, né, essa pirâmide? É basicamente a diferença entre dados, informação útil e conhecimento. Então, a base da pirâmide, no caso da nossa solução MFM, é o nosso sensor MotorScan coletando temperatura, vibração, velocidade, carga, as grandezas do motor. Quando a gente parte para a camada intermediária aqui, são os dashboards, são os relatórios, é você apresentar essa informação para o seu usuário de uma maneira que faça sentido. Não necessariamente você processou o dado a nível de tirar uma conclusão, mas você processou o dado a ponto de apresentar com gráficos e com visualização. E aí, por fim, então, a gente tem aqui o nosso produto, o nosso primeiro produto com inteligência artificial da WEG, que se chama WEG Motor Specialist. Nós temos um webinar falando dele também, eu vou deixar o link aqui na sequência, onde você tem, então, estes dados coletados pelo sensor, eles são processados de modo avançado, e aqui você consegue indicar se a falha que está ocorrendo por vibração elevada é de um rolamento ou de um desbalanceamento. Então notem que a equipe de manutenção não vai precisar mais fazer uma análise nestes dados. O próprio sistema já está indicando, olha, compra o rolamento e já vai com o rolamento, porque existe 97% de chance da falha que está representando essa vibração elevada ser proveniente do rolamento. Então aqui você consegue já aí tá trazendo um valor muito importante para a indústria e auxiliando, né, naquelas ações que você toma na manutenção para manter a frota em operação e assim evitar a parada inesperada.
Então eu deixo aqui, pessoal, disponível o QR Code do webinar que nós fizemos aí sobre o módulo Specialist e também um outro webinar que a gente fala da solução Motion Fleet Management. Patrícia, está me escutando? Está tudo certinho por hora? Vou tomar uma água aqui. Tudo certinho, Matheus. Tá muito bom. Ok, obrigado. Dá uma respirada também, né, pessoal? Falar sozinho aqui não é tão legal quanto presencialmente, mas vamos adiante. Na parte da indústria 4.0 também existem outras pirâmides, vamos assim dizer, né? Eu não vou entrar a fundo aqui nessa, pessoal, mas é só para dizer que não existe uma verdade absoluta, tá? Cada solução digital, cada aplicação tem as suas nuances, e aqui a gente só para mostrar que também tem outras maneiras de explicar como que uma solução digital é entregue para os clientes e para o mercado. E aqui então a gente entra no slide que a gente fala um pouquinho da diferença entre uma solução digital e um sistema de automação, né? A sigla SCADA significa Sistema Supervisório para Controle e Aquisição de Dados, né? Que é nosso sistema tradicional de automação. Então, qual que é o propósito de um sistema de automação? É controlar a produção. O processamento de dados ele é feito por PLCs, por sistemas digitais de controle e por um servidor local. Notem que ele tem uma diferencinha bem importante aqui para a solução digital. O foco da solução digital, então, é otimizar e permitir a gestão da produção e da manutenção. Nem sempre você consegue com a automação isso. Você não tem o armazenamento de dados e os outros itens que a gente vai ver aqui. Processamento de dados numa solução digital ele é feito tanto na borda quanto na nuvem. A gente vai ver rapidamente o que é isso, o que é borda, o que é nuvem. Na literatura em inglês o pessoal chama de Edge e Cloud, né? Edge Computing e Cloud Computing. A flexibilidade de arquitetura, geralmente o sistema de automação ele é limitado porque você já tem os seus meios físicos instalados, os cabos de internet, de conexão, e você não tem como mudar isso muito facilmente. Já numa solução digital, tudo isso está muito facilmente disponível na nuvem. Então você usa ou o protocolo MQTT ou outros disponíveis, você mandar os dados de uma base para outra ou comparar dados de uma fábrica que está num estado, num país com o outro, isso é muito mais fácil quando você está numa solução digital. A aplicação de algoritmos. Num sistema de automação é muito difícil de você rodar um algoritmo para fazer um processamento, apresentar um gráfico, fazer uma análise mais avançada com machine learning, por exemplo. Já na solução digital, isso está muito facilmente disponível por meio de containers na nuvem, né? A capacidade de processamento, outro ponto importante, né? Geralmente você depende do tamanho do seu servidor local ou do seu PLC, você ainda tem as limitações de arquitetura. Já numa solução digital, não. Você tem praticamente processamento ilimitado. Outro ponto importante é armazenamento de dados, né? Novamente, você depende da sua base local, né? Já numa solução digital, quase limitado também, novamente. Você tem aí o serviço em nuvem para armazenar dados por quanto tempo for necessário. E, por fim, a visualização de dados. Aqui no sistema de automação, em geral, a gente tem o supervisório, né, um sinótico, que tem ali a interação para o usuário, para o operador entender o que está acontecendo, fazer os comandos. Mas é aquilo ali, geralmente ele é estático, não tem muita flexibilidade. Já em uma solução digital, nós temos uma variedade muito grande de recursos e bibliotecas disponíveis na nuvem. Então aqui, a gente traz aí a terceira nota da Wendy. A solução digital, ela não vem para competir com o sistema de automação, ela vem para complementar. O sistema de automação ele vai continuar sendo necessário, ele é importantíssimo e essencial para fazer as máquinas na indústria funcionar, mas ele tem limitações para você tirar insights, tirar informação que são necessárias para a gestão, que são necessárias para otimizar o processo. E é por isso que a solução digital ela é importante. Ela te dá visibilidade, ela te diz aonde que você tem que ajustar o seu sistema de automação para ter ganho de eficiência. Quais são as máquinas que estão tendo maiores números de falha e outros detalhes da sua produção que não é tão perceptível no dia a dia. Então, o que é agora processamento na borda e processamento na nuvem, né? Eu peguei aqui um exemplo de um sistema, por exemplo, de um aerogerador. Então, você tem o ativo principal, que é o equipamento, e para isso aqui funcionar, você precisa de uma computação, um processamento, uma automação aqui dentro da nacelle, né? Então, nós temos o sistema de automação, o controle da turbina,
o sistema de proteção, que se passar uma quantidade de vento muito elevada ou alguma variação fora do normal, o sistema tem que desligar, e o controle do gerador. E aqui você geralmente leva alguns dados para o controle principal, local, no parque eólico. Em alguns casos, você usa um gateway para concentrar essa informação e mandar lá para o parque local. Só que se você tem um parque, por exemplo, no Nordeste e outro no Sul do país, cruzar essas informações é bem difícil, você não consegue se você não tiver uma solução digital. Então, o que a gente pode agora acrescentar aqui para permitir essas análises avançadas, né? A gente acrescenta uma camada de nuvem, que é a parte recente aí de tecnologia. Nós conseguimos fazer isso aí com a plataforma Vegnology da VEG. Então, onde a gente tem serviço na nuvem, análise de dados, a gente armazena os dados históricos, a parte de workflow, integração e APIs. Então, notem que a gente pode aquisitar os dados do sistema de automação atual, mas também podemos aí incluir um sistema dedicado de aquisição que envia por fora os dados. Então, essa é uma flexibilidade de integração muito interessante. Numa solução digital, você pode receber dados de vários lugares, não necessariamente apenas de um gateway. E isso traz uma flexibilidade muito interessante para as soluções. E aqui nós temos então a quarta nota da Wendy, a importância da arquitetura, né? Quando a gente vai discutir um projeto aqui com o cliente, a gente sempre tenta olhar, ok, qual que é a arquitetura que esse cliente precisa, qual é o gateway, qual é o sensor, qual é o problema que ele precisa resolver para realmente aí, né, fazer sentido ele ter essa solução digital na sua fábrica. Então, aquele exemplo que eu usei é para um aerogerador. A VEG tem mais de 300 aerogeradores aí em campo operando. E ela usa essa tecnologia em nuvem para fazer análises e orientar a equipe de manutenção. E como que a gente oferta isso para os outros clientes que têm motores, inversores, né, redutores? Nós temos o MFM. Então, eu deixei o link antes disponível, né, que fala sobre essa solução. E aqui nós temos basicamente 3 itens dentro da nuvem que são disponibilizados aos nossos clientes, que é a camada Management, a camada Specialist e a camada Exchange. Isso a gente fala naquele webinar, se tiverem alguma dúvida vocês podem me passar também, sem problema. E isso tudo, pessoal, é software, é tudo disponibilizado na nuvem. E o que é a borda? A borda são os equipamentos, são o hardware, né? Onde você tem os seus ativos, você tem os seus sensores de aquisição de dados e os seus gateways. A parte de borda, ela é muito importante. Por quê? Se você não tiver, por algum motivo, conexão com a internet aqui, né? Esses dados, eles têm que ser armazenados nos gateways ou nos sensores por um período. E quando tiver internet, ele envia esses dados. Outro ponto importante do processamento na borda, né, é você captar os dados em algum momento com aquisição específica. Por exemplo, se tiver alguma variação, algum transiente, né, que o cliente deseja ver com mais precisão, o gateway pode captar só aquele período e fazer uma análise junto com, disponibilizar os dados para fazer essa análise humana posteriormente. Então, os elementos de aquisição de dados são muito importantes e eles fazem parte da solução digital. Então, quais são os benefícios e vantagens, né, que você tem utilizando uma solução de indústria 4.0 como o MFM? Você tem a manutenção baseada na condição do seu ativo. Ele te ajuda a tomar a decisão, qual é o equipamento que você tem que olhar com maior prioridade. Ele ajuda a diminuir o custo operacional da sua frota, ou seja, a redução do TCO. TCO significa Total Cost of Ownership. O que significa isso? Na prática seria o seguinte, pensa só, se o meu motor, que não tem nenhuma medição lá, né, ele começa a vibrar ou ter uma temperatura elevada, a vida remanescente desse equipamento tende a diminuir, porque o isolamento vai sofrer, o equipamento vai ter um estresse mecânico e térmico que não é desejado. Então ele vai quebrar antes. Se você faz esse monitoramento, você consegue ir lá e resolver aquele problema que está gerando esse estresse. Se é uma vibração, você pode trocar o rolamento ou fazer um alinhamento. Se é uma temperatura elevada, pode ser uma obstrução da defletora. Então, fazendo isso, você não precisa mais trocar o motor. Então, de uma maneira geral, você reduz a operação porque o sistema está levantando, está subindo esses dados, você não precisa mandar uma pessoa, que também tem um custo, né, fazer aquelas rotinas de inspeção na indústria, e você também evita a quebra do equipamento. Então, de uma maneira bem resumida, você reduz o seu custo de operação. Ele também permite informações úteis, né, de nível de diagnóstico com o módulo Specialist.
permite o monitoramento online de toda a frota com uma única solução. Possui comunicação efetiva por meio de notificações e relatório de frota, auxilia a evitar, né, as falhas inesperadas, e um ponto também muito importante e em muitos casos intangível, né, você melhora o aspecto de segurança da sua equipe. Existem equipamentos que estão em áreas, né, pessoal, que você não consegue fazer uma coleta de vibração muito facilmente. Então, se você tem uma parte dessa sua indústria que você consegue sensorizar e não precisar mandar o seu membro da equipe lá, você tem esse ganho que não é financeiro. E é muito importante, né? Você ter a segurança da sua equipe, essa parte de ergonomia e segurança de equipe é algo que temos que prestar atenção aí sempre. Então, falando agora, ok, a gente viu ali o MFM, tem os scans, tem a subida de dados, borda, nuvem. O que isso está fazendo de mudança na manutenção, né? A gente sabe que existe aí a manutenção corretiva, preventiva e preditiva. Eu não vou falar muito a fundo, a gente fala isso lá no webinar sobre o MFM, mas o que a gente tem que ter em mente é que o avanço de tecnologia está permitindo que as ações sejam de preventiva, mas também está trazendo cada vez mais para ação preditiva, que é aquela ação que observa a condição do ativo. E o MFM, essa solução pronta para uso, pessoal, você não precisa programar absolutamente nada. Se você tiver um sensor, cadastrar na plataforma, você já tem os dados subindo, você já está usando a solução. Ele te ajuda nesse ponto aqui, ó. Você consegue conhecer a saúde do seu equipamento e assim orientar as ações de manutenção, considerando a manutenção preditiva. Então, olhando num gráfico aqui, numa literatura de manutenção, né, hoje a gente até então via muito a manutenção preventiva, né, que é baseada na condição, mas por inspeção humana e baseada no tempo. O que a gente está observando com o avanço da tecnologia? Os sensores, a eletrônica, né, você está diminuindo o custo de manutenção por meio do monitoramento online e aumentando a disponibilidade do ativo. E quem é que está aparecendo aqui nesse gráfico? Está aparecendo esse monitoramento, né, baseado na condição, só que agora online. Além do online, também tem os algoritmos. Ou seja, você além de ter o dado, você tem algoritmos processados na nuvem que te dizem que o padrão de dados coletado pelo sensor é proveniente de uma falha de desbalanceamento, por exemplo. Ou uma falha de temperatura elevada na defletura e por aí vai. Então, esse é o grande benefício de você utilizar a solução com Indústria 4.0 para monitorar a sua frota de acionamentos. E aqui nós temos, então, a quinta nota da Wendy, falando da importância do monitoramento online. Existem também outras possibilidades que a solução digital habilita, né, pessoal? Esse aqui é um gráfico da Wood Mackenzie, a gente não vai falar todo ele, mas o que eu quero deixar de recado aqui? As soluções digitais, elas habilitam ações tanto de manutenção e reparo, como de operação, como de gestão. Tanto em aspecto de manutenção programada, atividades, operação da planta, monitoramento, prognóstico e pré-alarmes, inventário e gestão de peças, planejamento da equipe de operação e manutenção e gestão da redução. Então, existem vários quadrantes aqui, né, que são funcionalidades que você consegue incorporar dentro de uma solução digital para te ajudar na operação da sua frota de acionamentos. Porém, é importante a gente ter em mente um detalhe. Nem todas as soluções de solução digital vão resolver todos os problemas. Então, existe um gráfico que eu gosto de usar para explicar isso, que é o seguinte. Existem problemas que são extremamente baseados em física e outros que são baseados em dados. E no eixo vertical nós temos o estágio aqui de simplicidade e complexidade. Então, notem, por exemplo, num gerador, né, a detecção de falha no isolamento do rotor, ele é muito mais um problema físico, ou seja, você precisa muito mais de um sensor adequado do que de processamento de dados. Então, aqui uma solução digital, ele até ajuda você a receber essa informação desse sinal e você, de qualquer lugar do mundo, na nuvem está o dado, saber a hora de fazer a manutenção. Mas, a nível de processamento avançado, não tem muito o que se fazer. Já em casos, por exemplo, de vigilância de ruído e monitoramento de rolamento, que é uma solução que a gente já tem disponível, né? Você tem a necessidade de
bastante dados e o processamento ele é razoavelmente complexo. Então aqui você acaba tendo um grande benefício quando faz isso na nuvem. Então toda vez que a gente tiver um problema técnico, pessoal, que ele se enquadra mais para a direita e mais para cima, uma solução digital possivelmente vai oferecer um benefício com um custo acessível, se comparado, obviamente, né, com as soluções tradicionais. E falando então agora um pouquinho da manutenção, né, mais no detalhe, qual que é a abordagem tradicional hoje? Nós temos aí as equipes de manutenção que fazem as rotinas na fábrica, e isso é custoso, é pouco flexível, né, depende da análise do especialista, então você está aí, de certa maneira, expondo a sua equipe, né, em aspectos de segurança, você não tem a medição online, e se você precisar, é equipamento fixo, que utiliza as tecnologias aí tradicionais, mais antigas, e isso geralmente traz um custo um pouco mais elevado se comparado com as tecnologias emergentes de indústria 4.0. O conhecimento especialista aqui, geralmente, ele precisa em cada medição e análise, porque você não tem dado indo para a nuvem, você não tem algoritmo processando isso, então você precisa do especialista fazendo a interpretação, e ele tem aqui, então, um cunho menos generalista e mais específico. E como que fica esse quadrante, então, para uma tecnologia 4.0, né? Você tem medição autônoma, os sensores eles são fixados nos seus equipamentos e estão coletando dados a todo momento. Você tem a medição online, então isso te dá aí uma visibilidade enorme. E o custo, por usar a tecnologia recente, né, de eletrônica e de nuvem e de conectividade, em geral ele tem um custo marginal. Comparado com as tecnologias tradicionais, ele é um custo que não representa tanto, visto o ganho que ele oferece. Além disso, a gente tem aqui o conhecimento especialista, ele é embarcado dentro tanto do sensor como na nuvem. Naquele webinar que a gente fala do Specialist, lá a gente explica bem no detalhe de como que funciona essa inteligência artificial da WEG. Mas aqui só para deixar o recado que é o seguinte, você consegue deixar o sistema inteligente de maneira autônoma. O próprio sensor e a nuvem coletam os dados e processam para te entregar diagnóstico. Obviamente que existem algumas limitações, mas ele já traz um bom benefício que é o seguinte, ele é uma aplicação mais generalista e menos específica. Então notem, pessoal, que a gente casando as duas tecnologias, a gente chega à seguinte conclusão, essas abordagens elas vão coexistir. Você usa a tecnologia 4.0, por exemplo, para monitorar sua frota de 200 motores. E aí tem aqueles 5 motores que estão vibrando. E desses 5, 2 ou 3 são críticos. Você vai então utilizar o seu especialista em vibração e ele vai naquele motor que realmente precisa de atenção. E não nos 200. Então é por esses e outros motivos que a solução nova, né, com a indústria 4.0, ela vai trazer mais eficiência para a sua equipe. Ela vai trazer uma nova perspectiva para a manutenção. Falando um pouquinho em aquisição de dados, né? Como que a gente faz a aquisição de dados em uma solução digital? A gente utiliza por amostragem e não a todo momento, né? Aqui, se a gente olhar na literatura técnica, como essa palestra é mais para o time acadêmico, né, para as pessoas da academia, aqui a gente pode fazer, o que é real time? É uma medição na casa de milissegundos. Fazer isso aqui, você precisa de uma conectividade muito boa. Perdão, pessoal. Você precisa de uma conectividade muito boa, é crítico, a quantidade de dados é elevadíssima, você tem um consumo de energia elevado e o custo também acaba sendo elevado. Mas por amostragem, você acaba tendo um online a cada hora, digamos, ou a cada 10 minutos, dependendo da grandeza, e você otimiza essa aquisição considerando o conhecimento especialista. Então você não está enxergando a cada milissegundo, mas você está aquisitando os dados de uma maneira que um especialista sabe que é útil para a análise. Então você otimiza a conectividade, otimiza a quantidade de dados, otimiza o consumo de energia. E obviamente, usando as tecnologias emergentes, você acaba tendo um custo marginal, um custo que te permite explorar essa tecnologia. E é dessa maneira, pessoal, que a gente faz nas soluções digitais, com o MotorScan. Então aqui só para falar rapidamente como que a WEG construiu a parte de inteligência, né? Então, os especialistas em sensores da WEG, eles criam um MotorScan, eles têm uma conversa muito
direta aí com o pessoal de análise de vibração. Então eles constroem o sensor observando todos os requisitos para uma análise de vibração. Na sequência, então, é envolvido aí os especialistas da WEG na criação de algoritmos. Então eles, trabalhando com um time que é especialista em análise de vibração, eles criam os algoritmos que identificam os padrões que a gente explica no webinar sobre o Motor Specialist, e esse algoritmo, então, ele emula uma análise humana, obviamente com algumas limitações, lembrando que ele é mais generalista, mas já é de uma grande valia para a indústria. E tudo isso, então, pessoal, é encapsulado dentro do que a gente chama da solução WEG Motor Specialist. Notem que existe aquisição de dados de uma maneira adequada e também processamento de dados. E isso tudo está disponível na solução MFM. E observem também que tem uma flechinha de retorno aqui, né? Isso está em aprimoramento contínuo. Os times de desenvolvimento, eles trabalham continuamente para que esses algoritmos fiquem cada vez mais sofisticados e façam o diagnóstico de cada vez mais falhas. Então, é dessa maneira que a gente também começa a entrar aqui num outro ponto importante. Uma solução digital, pessoal, ela sempre está casada com um roadmap. Ou seja, a gente já tem aqui na WEG toda uma estratégia de quais são as próximas funcionalidades que a gente vai incorporar dentro do MFM, dentro dos próximos sensores, dentro das próximas soluções digitais. E isso é contínuo. E aqui então a gente traz aí a 7ª nota da Wendy. Essa parte de algoritmos, né, é algo que realmente traz muito valor para o cliente. E é um dos motivos de cada vez mais a gente ver aí os clientes nos procurando para conhecer a solução digital e, obviamente, colocar aí nas suas indústrias. E aqui, pessoal, só para mostrar um caso real, a gente comenta lá no webinar sobre o Specialist também, mas a WEG, ela tem essa estratégia dupla, né, que a gente vai comentar um pouquinho na sequência, e a gente já teve resultado. Teve um caso aqui na central de compressores, um compressor aí de uma potência significativa, o algoritmo estava indicando falha no rolamento. Então, o que aconteceu? A equipe de manutenção, de maneira antecipada, já fez a aquisição do rolamento, abriu o motor, e quando verificou, realmente estava uma falha de rolamento, ou seja, o algoritmo ele entregou a informação que a manutenção precisava para diminuir o tempo de reparo. O motor não chegou a parar, não foi uma parada repentina, foi uma parada programada, e isso tudo aí traz o ganho de eficiência, né, pessoal, da produção. Então, agora mudando um pouquinho de solução, de assunto, né, a gente estava falando um pouquinho ali de gestão do ativo, de como ajudar a manutenção a entender como que está a condição dos equipamentos, né, a operação dos seus motores e inversores, e a gente agora vem para um nível que é a gestão da execução. E aqui nós temos a PPI Multitask. Então eu deixo aqui um link de um vídeo que explica um pouquinho mais no detalhe o que é essa parte de MES, e ela é importantíssima. Por quê? Porque aqui você tem todo um universo de equipamentos na sua indústria, várias máquinas processando e entregando produtos para os seus clientes, né? Mas como que você está realmente conhecendo qual é a máquina que para mais, qual é a máquina que está tendo maior eficiência? Isso tudo você geralmente não tem um sistema que centraliza essas informações. Então é aqui que a gente vem aí com um papel muito importante da PPI Multitask, que é entregar uma solução que pega os dados do seu sistema que está tocando a sua fábrica, das suas máquinas, e traz uma visibilidade em nível gerencial. Então isso aqui é algo que a gente vê bastante como importante para a indústria. Você conhecer as máquinas que realmente precisam de atenção é o primeiro passo para a busca da melhoria. E um dos indicadores, que é um dos principais aí, que a gente usa num MES, é o OEE. Então você pega um fator de disponibilidade, de qualidade e performance. Naquele webinar do Grilo, do nosso diretor Carlos Grilo, ele explica com detalhes como que é feito esse cálculo. É bem interessante, eu recomendo vocês assistirem. E você acompanhando, então, como que está o OEE da sua máquina ou da sua fábrica, você consegue aí tomar as decisões de gestão. Falando um pouquinho da solução WEG Knowledge Smart Machine.
Caso você tenha interesse em criar uma solução IoT, você pode usar a plataforma VEG Knowledge da VEG. Nós temos uma versão sem custo, você consegue aí fazer uma aplicação, criar um dashboard, os workflows, e rapidamente, de modo seguro, já consegue estar aí fazendo uma aplicaçãozinha, subindo dados para a nuvem e fazendo algumas experiências com a Indústria 4.0. Para acessar essa plataforma, eu deixo o link aqui no nosso QR Code disponível. E aqui eu gosto só de também explicar o seguinte, né? Relembrando aquele conceito, você precisa de hardware e de software. Então a VEG vem, pessoal, num esforço muito grande desenvolvendo sensores, dispositivos de conectividade e gateways para que, por meio do broker, né, esses dados sejam enviados para a nuvem e o usuário consiga facilmente criar aí os processamentos de dados, armazenamento de dados e apresentação com os dashboards que estão já disponíveis na plataforma, que é low code. Então, na apresentação do Grilo, ele também fala um pouquinho como que é essa parte de low code, é bem interessante, e reforço aqui que é um webinar bem esclarecedor. Então aqui nós temos a 8ª nota da Wendy, né? Uma solução digital, ela precisa da camada de hardware e da camada de software, né? O casamento dessas duas soluções é o que realmente vai trazer aí uma aplicação de sucesso. Falando um pouquinho da MVisia, né? O que a nossa empresa aqui da VEG MVisia, né, nosso parceiro tecnológico, atua? Eles atuam em visão computacional. Então, eles possuem câmeras de altíssima performance para inspeção e análise. Então aqui eu trago um exemplo aqui dentro da fábrica da VEG, né, onde é feita a inspeção dos capacitores. Nesse vídeo a gente tem inspeção de capacitor e aqui a inspeção de um motor monofásico. Nesse exemplo a gente tem aqui até uma animação, né? Esse é um aerofólio automotivo, então no meio do processo a própria câmera já está captando, identificando quais são as peças que estão faltando ou que não estão aprovadas ou colocadas da maneira adequada. Então notem que aqui já tem o status em tempo real, por meio de visão, se a montagem está adequada. Então notem, pessoal, que esse tipo de tecnologia ele pode ser utilizado para enviar informação lá para o MES. E você tem lá aqueles indicadores de qualidade de maneira automática. Aqui na direita, só para ter uma ideia aí da capacidade de processamento de imagem da MVisia, né? Então nós temos aqui um colega nosso da MVisia e a própria câmera em tempo real identifica se a máscara está na posição correta, incorreta ou ausente da face da pessoa. Então temos um webinar que eu deixei disponível ali no QR Code anterior, caso tenham interesse em entender um pouquinho mais a fundo como que a MVisia faz isso, né? Naquele link vocês têm acesso a mais informação. E outro exemplo, né? Aqui na direita nós temos aí a contagem de batatas de uma indústria alimentícia. Então você tem aí por meio de computação em tempo real. Essas esteiras, em alguns casos, elas têm uma velocidade bem rápida, tá, pessoal? E como o processamento é feito dentro da própria câmera, isso consegue ser realizado de uma maneira bem precisa e rápida. Então, é uma tecnologia muito interessante. Aqui na esquerda a gente tem aí a inspeção de qualidade em fardos de bebida. Então, se tiver alguma bebida que está posicionada ou com alguma não conformidade, a inspeção visual ela identifica e faz essa quantificação. A parte da inteligência artificial, aí nós temos a BeerMind, foi uma startup que a VEG aquisitou recentemente. E ela está focada em criação de algoritmos de machine learning e inteligência artificial. A gente não vai entrar muito no detalhe aqui, eu deixo um webinar onde o nosso time da BeerMind apresenta com mais detalhes, mas o recado nesse slide é o seguinte: é aquilo que a gente falou antes, você ter algoritmos que emulem o raciocínio humano para você diminuir a velocidade de atuação, né? O exemplo que eu dei antes, a troca do rolamento, a equipe de manutenção saber que tem que comprar o rolamento antes de ir lá ver o motor, acelera muito esse processo de resolução de problema. Então é dessa maneira que a inteligência artificial, né, por meio de algoritmos, vai auxiliar que a sua solução traga cada vez mais valor, ok? E agora falando um pouquinho da V2Com. A V2Com é o braço de conectividade da VEG. Então, é ela que trabalha, né, tanto para permitir o uso, como desenvolver aplicações com 5G, Narrowband IoT,
Cat-M1, LTE, rádio e até satélite. Então, recentemente, não sei se viram aí as notícias e o próprio vídeo que introduziu a nossa apresentação, né, o Open Lab 5G, V2Com e VEG. Então, foi feito um teste de uma rede privativa 5G, ou seja, a VEG instalou alguns equipamentos que permitissem a criação de uma rede de tecnologia 5G dentro da VEG. E aqui nós temos aí um gráfico onde mostra a intensidade do sinal dentro da fábrica durante os testes, né? Eu retirei do relatório emitido por eles, que é acessível por meio desse link. E aqui você já começa a ver a capacidade, né, da rede 5G. Sistema com baixíssima latência, o throughput, né, que é aquela capacidade de enviar dados, é substancialmente maior que as tecnologias anteriores. Então a gente vem aí, pessoal, com uma expectativa muito grande, que o 5G vai viabilizar novas aplicações com um custo marginal, né, um custo acessível, e isso com certeza vai impulsionar a indústria 4.0 para um próximo nível. Outros exemplos de aplicação aqui da V2Com, né, medidores, seja de energia, de gás, de água, né, então dispositivos aqui para fazer o envio dessa medição aqui por meio wireless, e também aplicações no agro, né. Esse gráfico ele é muito interessante, ele apresenta as redes de comunicação industriais e as redes de computadores e rede móvel. Então, notem que aqui o 5G é a próxima tecnologia que realmente vai trazer novos ganhos, e ela é bem nova, né? Então, temos aí a 3GPP, que é uma entidade que traz as novas tecnologias, e aqui nós temos só o início da 5G. Então, a gente vem aqui olhando que depois de 2000, o Bluetooth, o Zigbee, LoRa, esses foram as tecnologias que realmente trouxeram o avanço para a indústria 4.0. Recentemente temos o Bluetooth 5, né? E existe um outro ponto importante em análise de conectividade, além da latência e do throughput, que é a questão da baixa energia, né? O low energy. Você ter um sensor que consiga te enviar os dados com uma baixa quantidade de energia consumida no seu sistema, isso é fundamental. Então, esses avanços de tecnologia para a conectividade é algo que faz todo sentido e vai impulsionar aí a indústria 4.0. E aqui então nós temos a nona nota, né, da WEND, que são esses avanços de conectividade. Patrícia, tudo certinho aí? Posso continuar aqui? Matheus, tudo certinho. Pessoal, caso vocês, né, queiram perguntar enquanto o Matheus está explicando, pode levantar a mãozinha que tem ali em cima no Teams, né? E aí a gente abre, dá esse espaço para você perguntar, liga teu microfone, se não quiser escrever no chat, né? Daí não vai, né, acumulando perguntas, acho que vai ter muitas. Podemos fazer assim, eu vou dar uma avançada aqui, talvez as dúvidas eu acho que seria melhor mais para o finalzinho, aí à medida que o pessoal levanta a mão, vai ficar na ordem, e a gente responde, pode ser? Temos o Guilherme com uma dúvida ali. Guilherme, isso. Guilherme, então, tu queres abrir o teu microfone? Fica à vontade. Bom dia, Matheus, bom dia, Patrícia, o pessoal e todo também. O último slide teu ali que tu apresentou, ali tem as conectividades. Então, ali tu está passando pela cronologia, né, 2010, 2020. Então, agora a gente está entrando com 5G ali, vamos por 1980, começou com o Modbus, é isso que você está apresentando? Isso. E, no caso, hoje, assim, eu faço alguns testes, também trabalho na VEG, eu sou estudante do IFSC, de Engenharia Elétrica, então a gente faz alguns testes de conectividade. Então, aqui a gente também está usando a internet. Então, essa aqui são a data que você fez, é isso? Que a gente está trabalhando? Isso, esse é um gráfico dessa referência aqui, né, de um material acadêmico, né, e ele traz aqui a evolução da comunicação industrial, né, o Modbus aí foi um dos
primeiros protocolos e muito importante, o Modbus ele é utilizado até hoje em larga escala, né? E as próximas tecnologias que foram aparecendo, que são mais meios físicos, né? Que você usa na indústria, que são meios cabeados, digamos assim. As normas também que foram aparecendo aí, que regem esse meio de comunicação industrial. E aqui na parte superior, a gente tem aí as tendências na parte de TI e conectividade de computadores e rede móvel. E isso traz um indicador muito importante para a gente da evolução, né? Então, aqui, antes da década de 90 até 2000, você praticamente não tinha conexão Bluetooth, conexão wireless de alta performance. Isso começou com o Bluetooth. Outras foram aparecendo, como o Zigbee, LoRa, e agora a gente vem aí com o 5G. Então, assim, dependendo da aplicação, você usa uma tecnologia ou outra. Mas o que é unânime é que com Bluetooth 5, com 5G, entre outras tecnologias, você está tendo cada vez mais capacidade de enviar dados de maneira wireless, com baixa latência e com consumo de energia menor. Então, isso você casando as tecnologias, tanto de comunicação industrial quanto de comunicação wireless, você consegue desbloquear, né? Você consegue permitir algumas aplicações que até um tempo atrás não eram possíveis por conta do custo impeditivo. Certo, muito obrigado. Isso é muito legal. Interessante. A capacidade aumenta muito, né? Sim, com certeza. E o mais dados, importante, informações. Né? Sim, e o mais importante, né? Num custo acessível, né? Porque não adianta de nada você ter um foguete e não conseguir construir ele, né? Então isso é bem relevante. Eu vou dar uma aceleradinha aqui para a gente matar os slides e eu incentivo o pessoal, podem perguntar, eu acho que a parte mais interessante são as dúvidas, tá? E se for necessário, a gente volta para os slides que tiverem as dúvidas e sem problema algum. Eu fico à disposição logo após a apresentação para a gente sanar todas as dúvidas, tá? E Guilherme, obrigado pela pergunta. Falando de outra solução aqui, então nós temos o Energy Management. Então, caso você precise fazer aí o monitoramento, né, a gestão de recursos, seja água, gás, energia, o que for, nós temos um software específico para isso, que é o VEG Energy Management. Mudando agora um pouquinho de assunto e vindo para a parte de simulação e aprimoramento de produtos, né? Então a VEG ela vem trazendo conceitos de indústria 4.0 para dentro dos produtos, para dentro da engenharia. Então aqui nós temos aí esse motor, por exemplo, que ele foi readequado, né? E ele diminuiu muito a quantidade de parafusos e também a questão de componentes. E isso também já traz alguns detalhes para a solução digital, ou seja, alguns produtos eles estão recebendo uma atenção para facilitar o processo de coleta de dados, de digitalização, seja motor, seja inversor, soft starter, qualquer produto que a gente conecta lá naquele MFM, né, que é o Motion Fleet Management, a gente está trabalhando para que os produtos sejam aprimorados e permitam essa digitalização de uma maneira mais prática, mais ágil e com um custo mais acessível. Então aqui a gente tem a 10ª nota da Wendy, que é essa parte de você melhorar também o produto para permitir a solução digital. Parte de simulação, né, considerando físicas únicas, né, então a engenharia da VEG ela vem cada vez mais usando simulação em elementos finitos, simulação aí, de análise modal e por aí vai. Para quê? Para garantir a qualidade do nosso produto. Então, a gente tem uma solução digital para quando esse produto porventura for falhar, a gente conseguir identificar, ajudar a mitigar isso, mas a gente também atua na engenharia, para que o nosso produto cada vez mais ganhe qualidade e robustez. Em alguns casos, né, mais específicos, a gente faz aí uma simulação muito mais complexa, que a gente fala que é a simulação multifísica, né? Então, o que é isso? A equipe de engenharia cria os modelos matemáticos pro campo magnético, a questão também de fluido, parte de termodinâmica, parte térmica de aquecimento, parte dinâmica, né, de deformação e dilatação, considerando os esforços eletromagnéticos, e por fim estrutural. Então, quando você casa todos esses universos de simulação e coloca num produto, esse produto está num nível de qualidade, de robustez muito interessante. E aí agora vem também um outro ponto, né? O que a gente está enxergando no futuro? Existe um termo que de vez em quando a gente encontra aí na literatura que se chama Digital Twin, que é gêmeo digital, né? Então, a expertise da VEG em conseguir fazer essas simulações para desenvolver produto vai também permitir que no futuro a gente tenha aí modelos numéricos de ordem reduzida
para que lá na solução digital a gente consiga pegar os dados de operação do motor, cruzar com esses modelos e, de alguma maneira, identificar se uma falha está iniciando ou não. Então, isso é algo que está mais para o futuro, ainda não é algo que a gente está fazendo no momento, a nível de produção, mas já existem alguns testes, algumas iniciativas dentro da WEG para ver como realmente fazer essa solução operar de modo escalável. Aí, olhando agora um pouquinho a questão de Big Data e inteligência cognitiva, né? A gente viu lá, né, a WEG fabrica mais de 70 mil motores por dia. Vocês já pararam para pensar a quantidade de consulta de cliente perguntando para a WEG qual é o custo de um determinado motor, se ela quiser comprar, e é uma carga gigantesca, né? E como é que era feito isso no passado, né? A equipe técnica recebia uma ordem de consulta, ele avaliava mais ou menos um motor parecido, entrava lá na base de dados de referência, fazia algumas adequações de projeto, estimava o custo, e aí você começava a criar um projeto para cada consulta. Isso não é desejável, né? Então, o que o time de engenharia fez, né? Isso tem, sim, uma pegada de indústria 4.0, usa inteligência cognitiva. Então, você cria algoritmos que usam a base de dados existente dentro da engenharia, com os motores que historicamente foram feitos pela WEG, e vê a consulta. E ela cria um cruzamento, e observando o menor custo, obviamente, para determinar qual o projeto que vai ser usado naquela consulta. Obviamente, né, pessoal, que uma vez o cliente fechando esse projeto, isso depois você vai para a etapa de refinamento do projeto para produção. Mas você já mata um problema muito grande, que é essa parte de consulta. Então, fazendo isso, o tempo de resposta de consultas diminuiu absurdamente. Melhorou a adequação dos projetos e a necessidade do cliente. Também a questão de atender, né, os interesses da WEG com questão de custo e prazo e disponibilidade de equipe, e padronização e minimização da taxa de erro nesse processo de consulta. Então aqui tem a 11ª nota da Wendy, essa questão de você agilizar o processo com algoritmos, com inteligência cognitiva, né, que é você pegar uma pessoa que sabe fazer aquilo e você embarcar isso em algoritmo, é algo que também é uma tendência muito forte aí, tanto no monitoramento como nos processos e dentro das fábricas. E falando um pouquinho então sobre como que se desenvolve uma solução digital, quanto de pessoas, o que precisa para fazer isso, né? O que a WEG Digital buscou fazer para conseguir entregar o que a gente está entregando hoje para o mercado? A gente precisou criar então um departamento, né, com algumas pessoas. E aqui, então, uma solução digital, geralmente, ela começa, pessoal, da abordagem técnica para a abordagem comercial. Ou seja, a gente não sabe ainda, lá no início, como que a gente ia vender o MFM. A gente precisava primeiro desenvolver. Então, a gente começa com uma abordagem técnica, né, a partir de aquisição de dados, onde o time cria o sensor, os gateways, né, e aí onde você precisa de desenvolvedores de hardware e software, engenheiro de dados, você precisa de pessoas para dar um suporte técnico posteriormente, né? Os especialistas que são entendedores de vibração, por exemplo, ou de análise de inversores, para orientar a equipe que desenvolve os sensores. Depois nós temos aí a camada que desenvolve a nuvem, né? Então, os desenvolvedores de solução, front-end, a parte de análise de dados, a parte de cibersegurança, importantíssimo. Até gostaria de abrir um comentário aqui. A parte de cibersegurança é uma atenção muito grande nossa da WEG, pessoal. Sem cibersegurança não existe solução digital, então é um ponto de bastante atenção. E a parte de engenheiro de conhecimento, né? Você trazer conceitos de conhecimento, de análise cognitiva para dentro de uma solução é essencial. E por fim, então, a questão de abordagem de negócio. Então, notem que a gente vem da aquisição de dados para um gateway, para um cloud, para um processamento e para uma solução, né, para uma entrega de valor para o cliente. E isso quem vai realmente botar no mercado é o desenvolvedor de negócio, é o time de vendas, mas também pode ter parcerias com startups, integradores. O front-end ele tem um pezinho aqui na entrega da solução, né, que é aquela visualização, é um relatório bem feito, e também tem aspectos jurídicos, né, pessoal? Isso é um ponto bem importante, né? Temos LGPD aí, que é mais para pessoa física, mas também tem algumas nuances de dados, questão de propriedade intelectual, tem uma série de aspectos que a parte jurídica ela tem que amparar uma solução de maneira adequada.
E a VEG, pessoal, ela se desenvolveu, então ela buscou profissionais no mercado, ela também desenvolveu seus profissionais internos, e um outro detalhe, né? Pessoas dentro da VEG também estudaram o assunto e se desenvolveram para se encaixar nesse novo cenário. Então a VEG aí, ela vem com um esforço muito grande, aqui dentro da VEG Digital tem aí uma quantidade expressiva de colaboradores hoje, para conseguir viabilizar essas soluções aí ao mercado. E obviamente, né, também nós temos, como comentamos antes, os parceiros tecnológicos. Para fazer tudo isso acontecer, e outras soluções que também a gente aí tá vislumbrando e também incorporando a VEG Digital, foi adequado, e a VEG aí, então passa a incorporar ao grupo a V2Com, a Beermind, a MVisia e a PP Multitask. Falando agora um pouquinho de tendências, pessoal, eu peguei aqui uma notícia do MIT que eu acho interessante, que fala o seguinte, né? Ainda seremos altamente impactados por empresas do mundo digital nas próximas décadas. Mas as revoluções que vão moldar nosso futuro serão promovidas por empresas que têm como foco o hardware e não somente o software. Olha que interessante essa notícia. E aqui eu gostaria de trazer algumas notícias da VEG, para mostrar esse movimento da VEG, né? Então, em 2018, a VEG lança o MotorScan. Alguns clientes já começam a utilizar na sequência e tirar benefício, né? Tirar proveito dessa solução. A VEG, então, melhora a plataforma nuvem, passando a usar agora uma plataforma da VEG mesmo, que é o VEG Knowledge, e a gente passa a chamar de Motor Fleet Management. Na sequência, outros clientes começam a usar o Motor Fleet Management. Lançamos funcionalidades novas, como relatório de frota. Lançamos o algoritmo com inteligência artificial. O primeiro produto da VEG com inteligência artificial é lançado em março desse ano. A gente muda o nome para Motion Fleet, né? A VEG Digital então muda o nome para Motion, por quê? Porque não é só mais motor, a gente tem a aquisição de dados também de inversores, de redutores, esses outros ativos também podem ser monitorados pela plataforma MFM. Então o nome passa a Motion e novas funcionalidades são disponibilizadas na plataforma, mostrando então aquele compromisso, né, que a VEG tem com o aprimoramento contínuo. Nós temos um roadmap de desenvolvimento, a gente discute aí com bastante frequência entre os gestores, entre o próprio Grilo e a equipe técnica, discute quais são as próximas funcionalidades que a gente vai colocar aí em todas as nossas soluções digitais. Então notem que a VEG ela já é reconhecida por um grande fabricante de hardware e ela está assim aí num movimento muito forte de entrega também de soluções em software. E como que a VEG, né, buscou fazer isso? A VEG lá, 5 anos atrás, antes mesmo de ter a Digital, pessoal, a VEG começa num movimento de fazer testes dentro da própria VEG. Então, o MotorScan, antes de ir para o mercado, ele foi instalado aqui na fábrica de fios. Nós temos mais de 350 pontos de monitoramento na fábrica de fios, para auxiliar nessa visibilidade, para auxiliar nessa manutenção preditiva. Então aqui a gente tem aí algumas ações na fábrica de fios, como a adoção do MES, que é a gestão da execução, a adoção de metodologia WMS, para redução de perdas, emprego do MotorScan e emprego do monitoramento online e gestão dos ativos com o MFM. Então essa estratégia dupla, né, o Dual Strategy, buscou o quê? Um ambiente para a gente testar o que a gente estava desenvolvendo, verificar se realmente estava entregando valor. A nossa equipe de manutenção usa a solução, pede melhorias e está intimamente em contato conosco para que isso realmente vá para um nível cada vez maior de qualidade. Uma vez a gente entendendo que a solução já estava realmente robusta e atendendo os níveis mínimos de exigência, o que a gente fez? A gente começou a certificar os produtos, os gateways, e começou a ofertar para o mercado. Então foi dessa maneira que a VEG ela atua nessa estratégia dupla, e também ela, em alguns momentos, ela também pede, de alguma maneira, que os produtos que entrem dentro da VEG, por exemplo, uma máquina nova, possua conectividade, possua integração com o MES, possua essa camada de digitalização, para que ela atenda também essa estratégia do que vem de fora da VEG para a VEG para a indústria 4.0. Então nós estamos aqui, essa é a última nota da Wendy, estamos aí encaminhando para o final da palestra, e é a parte do Dual Strategy. E quais foram aí
os ganhos que nós tivemos na fábrica de fios, né? Só em 2020 foi evitado 49 paradas não programadas, uma economia em custo de manutenção na ordem de 6%, e um incremento de OEE na ordem de 5%. O que isso representou em termos financeiros, né? Não teve um valor preciso de valor que economizou financeiramente, mas teve uma análise feita pelo Departamento de Fabricação de Fios que eles chegaram à seguinte análise. Esse ganho de eficiência e produtividade, obviamente, eliminou a necessidade de comprar novas linhas de produção, algo que seria um investimento em torno de 14 milhões. Então, notem que com a utilização de tecnologia, você incrementou a operação, deixou a planta mais eficiente, ela parou menos, e você está produzindo mais. Então você não precisa, em alguns casos, comprar uma máquina a mais que você estava prevendo porque você ganhou essa eficiência. Obviamente que você não ganha eficiência do dia para a noite, né? Você tem uma jornada, né, de instalar sensores, incorporar aquela tecnologia à cultura da sua empresa e assim sucessivamente. Mas o fato é, a WEG ela vem sim ampliando, inclusive, tá? Recentemente eu recebi a notícia que a WEG está instalando mais 70 gateways em outras fábricas para ter esse monitoramento nos equipamentos críticos e assim aumentar o OE das outras fábricas também. Um outro gráfico que eu acho muito legal, que fala um pouquinho de tendência, é esse gráfico da Gartner, o Hip Cycle, e eu acho interessante a posição que está aqui o IoT, né, a plataforma IoT. Não sei se alguém já viu esse gráfico, a interpretação dele é o seguinte: quando você vê uma determinada tecnologia, num primeiro momento que você tem aquela empolgação, você tem o quê? O trigger, né, o disparo de inovação. Nossa, aquela tecnologia vai resolver todos os meus problemas, né? E aí você cria uma expectativa muito grande, que é o pico de expectativa inflada. Aí quando você vai botar em funcionamento aquela tecnologia, por exemplo, uma solução IoT, você vê o seguinte: mas eu tenho que desenvolver o sensor, depois eu tenho que desenvolver o gateway, depois eu tenho que desenvolver a nuvem. Tá, tem a parte de cibersegurança. Pô, mas como é que eu vou certificar isso? Como é que vai ser o modelo de negócio? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser? Quando você percebe que você, né, acordou que realmente não é tão fácil, você vem para o que eles chamam de vale da desilusão. Então é onde você não para de trabalhar, você começa a trabalhar para resolver todos esses problemas, mas você leva um tempo, né, para isso. Então você está aqui no vale da desilusão que a gente fala. Então, como você foi resolvendo todos esses problemas que foram aparecendo, você vai vir aqui no platô da produtividade, que é onde você tem um sistema que agora já está mais robusto, você resolveu esses aspectos que a gente comentou antes, e a gente observa, né, que essas soluções IoTs, cada uma possui uma realidade e está em algum momento. Por exemplo, o Digital Twin, como eu comentei antes para vocês, ele está um pouquinho antes aqui, ó, pessoal. Mas eu acho que isso é um gráfico muito interessante de análise de tendências, né? E a Gartner é extremamente renomada aí, não precisa comentar sobre isso. E só para mencionar, senhores e senhoritas também, né? Esse gráfico é do ano passado, então provavelmente tem alguma atualização aí e a posição destes tópicos não é mais essa. Deve ter alguma atualização aí que poderia ser consultada caso tenham interesse. Falando também um pouquinho de tendências, o que a gente observa aqui na WEG é o seguinte: os clientes eles estão incluindo nas consultas, eles estão pedindo cada vez mais monitoramento dos equipamentos novos. Então, um motor, um inversor grande, por exemplo, ou até mesmo os menores, os clientes estão pedindo esse monitoramento. O que a WEG tem de solução aí para monitorar? Isso está acontecendo já faz um bom tempo, para falar a verdade. E outra tendência que a gente vem observando é o seguinte: alguns clientes já estão questionando se a WEG consegue, ou parceiros técnicos, pessoal, consegue fornecer suporte técnico com a solução digital. Ou seja, tem lá um motor que está com uma vibração alta, o cliente não tem na equipe de manutenção especialistas em vibração ou especialistas em inversor, e ele quer que alguém ajude ele a analisar o que ele tem lá no MFM, nos dados que foram coletados. Então ele solicitaria a ajuda de alguma pessoa especialista, não necessariamente WEG, para fazer esse tipo de trabalho. Então essa é uma tendência que a gente está observando que vai ser desencadeada aí pelas soluções digitais. Outro ponto, aprimoramento dos produtos para proporcionar solução digital. Então a gente, tanto a WEG quanto o que a gente está comprando, né, para botar dentro da WEG, a gente está cada vez mais cobrando conectividade, inclusão de novos sensores e incremento de digitalização, a preparação dos produtos para incluir novas funcionalidades de monitoramento e, obviamente, ampliação do portfólio de monitoramento. O que puder ser monitorado, principalmente se for um ativo crítico, né, seguramente vai ser monitorado, pessoal. E alguns desafios, né?
padronização de hardware e software. Então, para você escalar uma solução com um custo marginal, é primordial a padronização. Sem padronização fica difícil você ter um custo marginal. Então, é um desafio você fazer isso. A questão de organização e adequação dos processos. Então, você implementar um MES, implementar algum sistema, em alguns casos precisa de alguma adequação de processo ou organização. Os produtos também precisam ser adequados, né, para digitalização e conectividade. E aqui, quando eu falo conectividade, é em ambos, né, tanto horizontal quanto a vertical. Outro ponto importante, 2 pontos importantes aqui, né, modelo de negócio e modelo operacional. Então, modelo de negócio é você criar uma solução com custo e com práticas que não sejam impeditivas, né, que sejam propositivas, que o cliente enxergue, não, isso é um custo que eu consigo comprar, que faz sentido, eu vou economizar manutenção. Então, também ter o modelo de negócio, as pessoas que são envolvidas nesse processo de modelo de negócio também é um desafio, a gente vem trabalhando para ajustar tudo isso. E modelo operacional, né? Suporte técnico, ter as informações disponíveis, uma solução de fácil uso e tudo mais. A parte de segurança das informações, então, atrelado também a questões jurídicas, é um desafio, a gente já trabalha isso há um bom tempo aqui na VEG, e é um ponto de atenção. Pessoal qualificado, esse é um ponto importante, né? Como a gente viu no gráfico antes, para desenvolver uma solução digital, você precisa de atividades multidisciplinares. Então, tanto a academia quanto a universidade, ela vem capacitando pessoas, mas vocês viram, é muita função, são várias disciplinas necessárias para criar uma solução dessa. Então, a própria academia também está criando novos cursos de data science, curso de back-end, de front-end, mas também tem uma outra vertente, né? O autotreinamento, né? As pessoas autodidatas. Então, hoje, você entra na internet, você tem uma plataforma da Udemy, outra plataforma digital aí de ensino, você compra cursos e você meio que aprende por conta, né? Você tem um tutoriamento lá, mas você meio que aprende por conta. Isso também é uma tendência, né? O mercado está muito aquecido, é uma dinâmica muito voraz, digamos assim, e a gente vai precisar cada vez mais aí de autotreinamento, de pessoas autodidatas. Por quê? Não só para aprender as tecnologias que a gente usa, mas para aprender as novas. Então, para a gente implementar uma funcionalidade nova, como a gente quer no nosso roadmap, a gente tem que aprender coisa nova que não tem ninguém para ensinar, e isso é um desafio que a indústria 4.0 tá colocando para a gente. E por fim aqui, ambiente extremamente dinâmico, né? Todos devem estar aí acompanhando as notícias do universo de eletrônica, compra de componentes. Tá um pouco difícil de comprar componente e não tem como fazer indústria 4.0 sem sensor, sem eletrônica. Então, esse ambiente de sensor, de eletrônica, de programação, também está bem aquecido esse mercado. Você fazer tudo isso é um desafio, e criar uma solução robusta, escalável, por uma gama de produtos grande, é algo que a VEG aí vem atentamente aí se adequando e tomando decisões estratégicas para atender esse mercado e criar as novas soluções. Então, voltando aqui, né, pessoal, ao nosso desenho dos pilares, o que a gente conseguiu ver nessa palestra? Não foi tudo, mas foi uma parte aí já expressiva, na minha opinião. A gente viu um pouquinho de Big Data, né, como que a gente coleta os dados, a importância da nuvem, da rede, parte de cloud, o MES, a comunicação horizontal, né, você precisa dessa comunicação entre os sensores e os gateways, a parte de IoT, inteligência artificial, simulação, dispositivos móveis, instrumentação, máquinas. Então a gente conseguiu abranger aí alguns pilares, não todos, mas já deu para esclarecer um pouquinho. Comentários finais. Então, pessoal, o que puder ser digital vai ser. Então a gente vê aí uma forte tendência do software cada vez mais ganhar espaço na indústria e no nosso dia a dia. Alguns empregos vão acabar, isso infelizmente é uma verdade, não vejo que muitos empregos vão acabar, alguns não tem como evitar, mas novos surgirão. Então, estar atento a esses movimentos aí é importantíssimo. A inteligência artificial, eu costumo chamar também inteligência computacional, né? Como a gente está numa palestra um pouco mais acadêmica, dá para falar isso. Eu prefiro mais o termo inteligência computacional, mas não tem problema nenhum falar inteligência artificial, obviamente. Ela vai crescer,
ela vai crescer, é bom a gente se habituar com isso. Cada vez mais a gente vai ter aí algoritmos processando dados e trazendo informação útil. Quase tudo que pode ser sensoriado, quase tudo vai ser sensoriado e conectado e monitorado, isso é com certeza. À medida que os custos vão baixando, né, você consegue extravasar esses sistemas para equipamentos que nem críticos são, porque o custo vai cada vez ficar mais acessível. O futuro ele já é realidade, isso é um fato, né? Só que ele não está distribuído igualmente. Então, o que você vê às vezes de realidade nos Estados Unidos, de solução, até de mindset das pessoas, ele não é o mesmo no Brasil, por exemplo, e não é o mesmo na Europa, e na África, na Ásia e por aí vai. Então, mas o fato tecnologia ela está aí, está disponível. Estar 100% certo é estar atrasado. O que a gente quer dizer com isso? Por que aquela pirâmide inicial ela tem um triângulozinho menor ali, né, que é o foco inicial? Se você esperar ter tudo pronto, 100% pronto, para ir para o mercado, para mostrar para o seu cliente, muitas vezes você já vai estar atrasado, já tem uma coisa nova e você perdeu o timing, né? Então é importante você fazer o mínimo que atende uma necessidade do cliente, experimentar isso, fazer provas de conceito, por isso a importância da prova de conceito, e já pega feedback do seu cliente, já testa se o que você projetou está funcionando minimamente e vai fazendo os ajustes o mais rapidamente possível, e aí a importância do roadmap. Então isso é muito comum na área de software, você ter aprimoramentos contínuos e criar uma solução já inicial que entregue algum valor e experimentar para que você ganhe cada vez mais conhecimento. Novos dilemas éticos surgirão, isso muito por conta do processamento de dados e novas situações que serão desdobradas aí por conta da indústria 4.0, e novos negócios surgirão. Então a gente viu ali nas tendências anteriormente que muito provavelmente a solução digital vai desencadear novas tendências e novos negócios. Então, para fechar a nossa apresentação, pessoal, só relembrando aqui as anotações da Wendy, né? Eu vou falar bem rapidinho só para a gente não... A mensagem do Sr. Werner, né? É sempre possível melhorar, e a indústria 4.0 ela pode contribuir nisso. Pilares da indústria, temos aqueles 4 quadrantes e 15 elementos, a gente viu a maior parte deles nessa palestra. Solução digital ela é complementar ao sistema de automação, a gente viu aquela tabelinha que explica o porquê. Arquitetura, processamento na borda e na nuvem, isso é importantíssimo, né? E a gente tem que observar a arquitetura que vai para a aplicação que o cliente precisa. Monitoramento online, essencial para a tomada de decisão. Abordagem tradicional e digital, elas vão coexistir lá na manutenção, né? Então, muito difícil a solução digital substituir totalmente a abordagem tradicional, ela vai complementar também. Algoritmos em IA, isso é onde está a grande parte do valor, então você entregar uma informação processada para o cliente é o foco sempre. Hardware e software, não tem como uma solução digital ser boa se ela não tiver um hardware bom. Então, você precisa, sim, de hardware e software adequados. Avanço na conectividade, isso aqui está desencadeando novos negócios, está permitindo custos marginais aí, né, para colocar a solução em lugares, em aplicações que antes não eram consideradas por custo proibitivo, então a conectividade é importantíssima. Produtos indústria 4.0, nós estamos e vamos, né, cada vez mais aprimorar os nossos produtos, a maneira de fabricar, para permitir a digitalização e a indústria 4.0. Agilidade nos processos de engenharia e manufatura, então você tem que ter agilidade na fabricação dos seus produtos e também buscando sempre a qualidade. Então isso a indústria 4.0 também contribui. E por fim, a estratégia dupla da WEG, né? A gente não quer ser protagonista da indústria 4.0 só para o mercado. A WEG ela tem um lema que é ser protagonista da indústria 4.0. E isso é para também aprimorar os processos internos. Então a gente aqui tem essa estratégia e é uma estratégia que vem trazendo bons resultados aí para a empresa e para os negócios. Pessoal, acho que foi bem intenso aí, foi 1h30 praticamente, né? E eu vi que tem mãozinha levantada, não sei se a Patrícia quer fazer algum comentário. Não, tudo certo. A professora Ana, pode abrir teu microfone, Pro. Posso abrir? Oi, Matheus. Bem-vinda! Oi, gente. Oi para os meus alunos também, né? A gente já se falou antes, nós começamos a aula antes, né?
Mas eu queria me apresentar, né? Eu sou professora Ana de microcontroladores e trouxe hoje a minha turma de microcontroladores para assistir a tua palestra, tá, Matheus? Uhum. Então, primeiro, parabéns, né? A palestra foi muito boa, né? Muito importante e eu acho que casou muito com o nosso trabalho em microcontroladores, né? Com o que eu tenho tentado alertá-los, né? Sobre a indústria 4.0, sobre a necessidade de capacitação, né, no que eu chamo de currículo não formal, né, então, aproveitar aqui, né, para vender o nosso peixe, eu fui coordenadora de implantação desse curso, né, e a gente revisou todo o PPC, nosso primeiro PPC foi nosso projeto pedagógico de curso, né, desculpa, a gente trabalha muito consigo e acaba, ele derivou do IFSC de Florianópolis, e ele era todo voltado para sistemas de potência, né, e então a gente começou uma jornada ali no IFSC, né, de voltar o nosso projeto pedagógico para a indústria, que faz parte, né, da região, né, que é o nosso objetivo fim, que é, vamos dizer assim, né, o maior objetivo da nossa região, né, é o trabalho industrial, né, a gente atenderia bem as necessidades da região, vamos dizer assim, né. E então a nossa matriz curricular, ela tem uma carga horária expressiva, né, de eletrônica de potência, e a gente tem também disciplinas como instrumentação eletrônica e microcontroladores, tem programação, né, e nós temos também projetos integradores, né, no qual, inclusive, eu também sou professora de projeto integrador 2, que a gente trabalha essencialmente sistemas embarcados, né, e soluções com instrumentação. Então, a gente vê esses dois lados do que tu vem falando aqui, né, que é o hardware e o software, né. Então, a gente também, né, por exemplo, tem trabalho de TCC, né, microcontroladores, eu trabalho essencialmente a programação do microcontrolador, né, então, a mais baixo nível, né, a gente não chega a trabalhar protocolos de internet, mas depois aqui da tua palestra até tô pensando que seria importante. Mas no projeto Integrador 2, geralmente os alunos se conectam à internet, né, trabalham com protocolos, com alguns protocolos de conexão, montagem de dashboard, enfim, TCC também, né? Inclusive, o primeiro TCC da engenharia foi uma aluna que eu orientei, né? Que foi um medidor de energia de internet das coisas, né? Então, queria aproveitar, né, para vender o nosso peixe, dizer que o nosso aluno, ele tem trabalhado esses temas, né? Aquela já vou aproveitar, né? Tem trabalhado esses temas de maneira bem eficaz, tá? E, inclusive, em microcontadores, aproveitar para reforçar aqui, né, que ela bem, para os meus alunos, né, eu ofereço uma pontuação extra para aquele que faz um treinamento fora da disciplina, né? Se ele faz um curso de linguagem Java, que a gente não tem no currículo formal, né? Ele ganha uma pontuação extra, né? Ou se faz um curso de um outro microcontrolador, enfim, né? A gente tem procurado dar essa visão de mercado, de necessidade de capacitação, que a gente não consegue atender todos os requisitos do mercado no curso de engenharia, né? Até porque isso tornaria um curso extremamente extenso, né? Mas a gente consegue dar essa visão ao aluno que tem interesse em trabalhar na área de internet das coisas, em sistemas embarcados, né? Então, era basicamente isso que eu queria falar. Mais uma vez, parabéns pela palestra. Ana, bem apropriada essa tua colocação de valorizar isso, porque por mais que você tente colocar no curso todas as disciplinas que eventualmente sejam necessárias, ainda vai continuar faltando, tá? Então, sim. Eu acho que um recado importante para a área acadêmica é essa, você ter uma grade que ensine o básico, mas também que ensine a ser autodidata, ensine o autotreinamento, porque no desafio profissional, em geral, a gente vai se deparar com coisas que não fomos preparados. E você saber se virar, você saber buscar a solução sozinho, também ter paciência que você está tendo que aprender e ao mesmo tempo fazer. A gente às vezes é um pouco ansioso, né, por conta dessas velocidade das coisas, mas a academia ensinar a ter a calma, isolar o problema, saber pesquisar, saber identificar quais são os próximos passos de maneira sozinho, aprender um pouco sozinho e resolver isso, é algo essencial nessa nossa realidade, porque um curso que vai te ensinar isso, eu desconheço. Isso, sim, a gente está um pouco dentro da pessoa, mas a gente também consegue estimular, né? A gente consegue catalisar isso. E vocês que são educadores, eu também dou aula aqui na VEG, tá? Eu tento
trazer essa visão. Ok, eu estou te passando as migalhas, mas depois tu tem que conseguir andar um pouquinho sozinho. Você tem que conseguir interpolar o raciocínio e tirar a conclusão sozinho no próximo passo, e não só o que você aprendeu. A gente isso oferece é fundamental. a informação, né? Exato. No fim das contas, eles é que vão ligar os pontos, né? Exato. E isso no mundo atual é essencial, tá? Porque a quantidade de coisa nova aparecendo é absurda. Tu se forma e na semana seguinte já está desatualizado. Então não tem outro jeito, é assim mesmo. E vão trabalhar aí 20, 30 anos de mercado, né? Então tem que começar a pensar a capacitação como algo permanente, né? Total. Exatamente. E só uma observação, não sei se todos estão cientes, o programa de estágio da VEG está aberto. Então, os alunos que tiverem interesse aí podem se inscrever, tá no site da VEG. E nós temos vaga de estágio aqui na Digital para o próximo ano, tá? Então, fica a dica. Que legal, muito obrigada. Matheus, eu não sei, a tua imagem ela tá travada, é só para mim ou tá travada a sua imagem? Agora sim. Oi? Tá. Agora para mim estava aparecendo aqui. Eu vi que tem uma dúvida do Leomar aqui. Do Leomar, isso. Tu queres que eu leia ou tu quer ler? Por favor, a sua voz é melhor que a minha. Então, o Leomar, você quer, de repente, abrir teu microfone, né? Às vezes, talvez, ou às vezes também a pessoa está no trabalho, não pode. Eu vou ler, então, vou ler aqui. É bem importante também essa pergunta aqui do Leomar. Dado o que ocorreu no mundo, o apagão em uma empresa de tecnologia, como a VEG pensa em se preparar para se proteger num sistema tão amplo a tecnologias ligadas à rede internet? Por exemplo, a tendência 5G é que fica tudo interligado. Né? A tendência 5G é que fica tudo interligado. Os equipamentos terão um sistema de proteção ou desligamento automático em invasão de hacker ou vírus? Boa pergunta. Leomar, sim, tá? Esse é um assunto bem sensível. A VEG ela é muito atenta à questão de cibersegurança. Tem uma norma bem importante nessa área que é a ISO 27000. Então a gente trabalha com ela, entre outras normas. E a parte de cibersegurança é algo que a gente tem realmente que tomar cuidado. E toda a plataforma da VEG, tá? Ela usa tokens de segurança e passwords. Então, toda vez que um equipamento vai tentar escrever ou ler alguma coisa da nossa plataforma, ele usa encriptografia e esses tokens de segurança, além dos requisitos de norma que são bem aprofundados, tá? Esse tipo de resposta na área de cibersegurança, a gente consegue dar a resposta no nível 1, digamos assim, nível 1, no máximo 2, quando as dúvidas acabam sendo mais aprofundadas. Em geral, a gente envolve os nossos especialistas na área de cibersegurança, que daí eles vêm com todas as terminologias, DNS, e enfim, toda aquela carga de siglas, né, e respostas mais aprofundadas. A gente tem especialistas aqui na VEG que nos auxiliam nesse momento. Mas, respondendo a sua pergunta, essa é uma das nossas principais prioridades de atenção em solução digital. É ter um sistema robusto, seguro, para que ele não ofereça riscos aí à operação dos nossos clientes. Pessoal, mais perguntas? Mais alguém? Olha, Matheus, muitas pessoas aqui te parabenizando, né? O Matheus Moratelli, a Daniela Spezia, o Edson Ewald, nosso gestor aqui do Museu VEG de Ciência e Tecnologia, né? Mais aqui o Yuri. E para quem trabalha na VEG, pode participar do programa de estágio? Boa pergunta. Eu não sei responder essa. Eu acredito que o programa de estágio são para as pessoas que estão cursando técnico e engenharia, tá? Ou até tecnólogo, enfim. Ele tem que estar se enquadrando ali naquele período escolar que ele está no final do curso, né? E ele precisa fazer o estágio curricular. Eu não tenho total certeza dessa resposta. Talvez a gente precisaria consultar o pessoal do RH da VEG, mas lá no site eu sei que existe um e-mail, Yuri, que você pode tirar essa dúvida, tá bom?
Isso, Matheus, eu tenho alguns alunos da engenharia que trabalham na VEG e eles precisam de liberação daí, tá? Da chefia, pelo que eu entendi. Aí tem que ver, né? Se a pessoa precisar fazer 8 horas, daí talvez tenha que mudar de departamento. Que sair da, exatamente, sair da vaga daí, né? Perfeito, perfeito. Então tá. Patrícia, eu acho que era isso por hoje? Sim, mas ninguém tem nada a perguntar. Ficou Patrícia, tudo muito bem esclarecido. Eu acho que tem uma dúvida do Leomar aqui, acho que é do Leomar, né? Se daria para assistir a apresentação depois. Como consigo rever essa palestra? Então, eu tenho comentado ali no chat, né? A gente vai disponibilizar via PDF, né? Quem fez a inscrição, até estou comentando, eu tenho o e-mail registrado e aí eu vou encaminhar pelo e-mail, né? A questão da gravação, daí eu não sei como é que a gente pode fazer, não sei se... Né? Patrícia, eu vou verificar aqui com a nossa equipe de marketing se a gente consegue subir no YouTube. Ah, tá. Aí, disponibilizando no YouTube, eu aviso a Patrícia, talvez ela informa vocês, pessoal. Uhum. A Andresa também te parabeniza, o Sidney também, o Yuri também, a professora Ana, é isso aí. Pessoal, eu queria agradecer também aí a presença de vocês, aí estamos quase 2 horas de evento. Meu e-mail está na tela, eu fico à disposição, eu não estou conseguindo responder muito e-mail, tá bem frenético o negócio aqui, mas eu sigo à disposição, sempre que possível eu tento responder aí rapidinho. E vamos lá, é isso aí, pessoal. Vamos para essa nova revolução industrial. Pessoal, então, em nome da equipe do Museu VEG de Ciência e Tecnologia, eu deixo aqui os nossos sinceros agradecimentos a todos vocês participantes, tá? Espero que, Matheus, você, né, tudo isso passe, você possa vir ao museu, né, ministrar mais uma palestra, né? Como você mesmo falou, né? Sempre tem conteúdo para a gente apresentar para vocês, conhecimento nunca é demais, né? Então, pessoal, nosso muito obrigada, Matheus. Obrigado, né? Também. E até uma próxima. Até, pessoal, um grande abraço. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, tchau.